primeira edição do nosso Cordel na TV. Boa tarde a todos os telespectadores, telenautas, os que nos acompanham através do Canal 9, da Claro TV, pelo YouTube da TV Ponta dos Seixas e assim como pelo Facebook Marconi Pereira de Araújo. Esta 31ª edição tem a honra de contar aqui nesta bancada com a presença do nosso querido poeta e multi-instrumentista Francisco Diniz. Ele que é cordelista, que tem um excelente trabalho nas escolas públicas e aqui trazendo os alunos do seu projeto Pé de Serra, alunos de Santa Rita, de escolas daquele município, que aqui vieram para brilhantar esta tarde leve, que vai ter muita poesia, bate-papo descontraído e música com todos que aqui se encontram presentes. Francisco Ferreira Filho Diniz, o cordelista Francisco Diniz, é paraibano, sertanejo da cidade de Santa Helena, autor de mais de 100 trabalhos de cordel, entre folhetos e textos menores, é professor de educação física da rede municipal do município de Santa Rita, aqui vizinho a João Pessoa, e desenvolve um trabalho de valorização e divulgação do folheto de cordel nas escolas de Santa Rita, Bahia, Cabedelo e João Pessoa, especialmente, desde o ano de 2000. Muito boa tarde, poeta Francisco Diniz, assim como a todos que você trouxe aqui, a esses alunos, estudantes, José Alex, Alessandro, Nicolas Davi e Isabela. Boa tarde, meu querido Marconi, todos os espectadores da TV Cordel, TV Ponta dos Seixas. Um prazer estar aqui com os nossos meninos para mostrar um pouco do nosso trabalho de cordel, de música regional, de estímulo à educação para a cidadania, a educação crítica, reflexão dos problemas sociais, que é o que o nosso cordel aborda. Então é um prazer estar aqui para partilhar com vocês, debater, refletir sobre a educação, sobre a cultura, sobre o cordel e sobre a vida. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, nós é que agradecemos a sua presença e a presença desses alunos todos que estão aqui. Isabela, aqui ao meu lado, nela que já com um triângulo. Aliás, os instrumentos musicais estão todos aqui nesta bancada, né? Nós temos triângulo, temos a bumba, né? Temos a panderola e temos a sanfona, né? Isabela está aqui com o seu triângulo. Isabela tem quantos anos de idade, Isabela? 10 anos de idade. Onde é que você estuda, Isabela? Estudo no Buriti. Sim. No 5º ano. Muito bem. Isabela faz o 5º ano na escola Tarcísio Buriti, lá no distrito de Odilândia, não é isso? Seja muito bem-vinda, Isabela, ao nosso programa Cordel na TV. Além de Isabela, nós temos também aqui a presença do sanfoneiro que se encontra conosco, José Alex. Seja muito bem-vindo, José Alex, ao nosso programa Cordel na TV. Obrigado. José Alex, que tem quantos anos? 17. 17 anos, você faz que série? Faço o primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio, também em Santa Rita? Santa Rita. Que escola? Recife Enéas Carvalho. Na escola Enéas Carvalho, no centro de Santa Rita, não é isso? Muito bem, José Alex vai também com a sanfona brilhantar esta tarde maravilhosa. Aqui também o nosso Nicolas Davi. Boa tarde, Nicolas. Tudo bom? Muito bem. E você está aí com um instrumentozinho musical, a panderola, é isso? Oh, você sabe tocar panderola e o que mais? Tem mais algum outro instrumento que você toca? Tem qual? Zabumba, bateria. Zabumba, bateria, muito bem. Então você é multi-instrumentista, toca vários instrumentos. Que coisa boa. Parabéns, Nicolas. Você estuda em Santa Rita, em que escola? Também na Tarcísio Buriti? Tudo bem. Muito bem, na escola Tarcísio Buriti, do distrito de Odilândia, em Santa Rita, juntamente com Isabela, né, na mesma escola. Que bom, seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Legal. E também aqui o José Alex, aliás, perdão, o Alessandro, Isso. não é isso? Alessandro de quê?
Cardoso da Silva Rodrigues. Alessandro Cardoso. Você que tem que idade, Alessandro? 15 anos. 15 anos e estuda em que escola? Estudava no Emílias, mas me transferiram para o Paulo Jorge. O Paulo Jorge. Você estudava no Emília Neta, É isso mesmo. lá em Santa Rita. Não, em Garolândia. É Nerolândia, que é distrito, né? Aham, Que é um tá distrito do município de Santa Rita. Agora você está na escola Paulo Jorge. Você tem 15 anos, faz que série? 8º ano. O 8º ano. Muito bem, seja bem-vindo ao Cordel na TV. Obrigado. E Nicolas tem que idade? Tenho 6 anos. 6 anos, muito bem. Excelente. Então vamos já começar aqui com música e Vamos a lá. participação de todos que se encontram na Chuva bancada. no meu sertão. Chuva no meu Música de sertão. meu querido parceiro Fabiano Gonçalves de Santa Rita. Muito bem. Vamos embora. Chove no meu sertão. Olho pro céu. Agradeço a Deus. Chuva que falta o sol. A minha Beleza, maravilha. Essa é a apresentação aqui do nosso poeta Francisco Diniz, esse professor, fazendo esse trabalho maravilhoso com os alunos de escola pública. E assim, eu fiz uma pesquisa na internet para descobrir um pouco da história do Francisco Diniz e fiquei realmente maravilhado com tudo que ele vem fazendo, né, em prol do cordel brasileiro e da nossa cultura popular, fortalecendo o nosso forró de raiz e desenvolvendo tudo isso nas escolas públicas, né? De uma forma assim esplendorosa, muita atuação durante esses mais de 20 anos que Francisco vem fazendo isso, e de maneira assim bastante empenhada, com distribuição de material, de cordéis, em quantidade enorme, inclusive com alguns apoios aí relativos a projetos financiados também, né, por fundos de cultura. Conta um pouquinho dessa sua história, Francisco Diniz, que você que faz um trabalho que percorreu, pelo que eu soube, mais de 300 salas de aula com essa sua iniciativa do Projeto Cordel e de se apresentar também em praças, em feiras, em teatros, em bares, em supermercados, enfim, realizando exposições também de literatura de cordel Paraíba fora.
Pois é, o nosso trabalho, poeta, é uma contribuição para a valorização do cordel. Assim como você faz, assim como Varnesi Nascimento faz, assim como Moreira da Copiara faz, assim como muitos cordelistas, autores da nossa poesia popular fazem. Eu sou apenas mais um que ajuda a divulgar o cordel, assim como Valentim Quaresma, que é meu parceiro do cordel, lá em Santa Helena. Então, nós temos muitas pessoas no Brasil, autores do cordel, que fazem o que eu estou fazendo, ajudando a levar o cordel à escola, né? Levar o cordel à escola, para que os nossos educadores utilizem essa importante forma de levar a cultura popular, a educação, a reflexão para os nossos alunos. E eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque o cordel é uma cultura nossa, paraibana, nordestina, paraibana especialmente. A sua origem é nossa. Né? Eu tenho até uma música que a gente vai cantar sobre isso, sobre esse tema, Bem-vindo à Paraíba, que é o berço do cordel. Então, eu vou às escolas fazer palestras, convidar os professores para refletir sobre o cordel, sobre a importância de usar o cordel como livro paradidático, né, para ajudar na memorização de conteúdos, na leitura, especialmente no estímulo à leitura. Pela própria leveza, né, que a linguagem do cordel transmite. Certamente. Como é algo diferenciado em termos de leitura, ela é muito atrativo para o aluno. Né? Então a gente aborda todos os temas relativos à educação e à cultura e à sociedade. Então os professores recebem muito bem o cordel, muitos deles já até produzem textos. É difícil hoje a gente ter uma escola que não haja um professor que trabalhe com literatura do cordel. Então isso é muito importante para a gente valorizar a nossa arte, a nossa manifestação tão rica que é o cordel. Então eu vou à escola, faço uma palestra, converso com os alunos, distribuo textos com as crianças, folhetos, né, que a gente chama de folheto de cordel, distribui para os alunos. E a gente faz um escambo na era da tecnologia. Eu vou à escola, uma direção, o professor me dá uma resma e eu troco para o cordel, troco para o CD que eu já produzi, que eu já gravei. E a gente ajuda nessa partilha da poesia popular e dos conteúdos que são fundamentais na abordagem da escola. E fazem parte do currículo. Por exemplo, a gente pode trabalhar a geografia através dos conteúdos da geografia usando o cordel, assim como a história, a gramática, a matemática. Por exemplo, eu estou com um cordel aqui chamado Matemática da Vida, onde a gente faz uma reflexão sobre os conteúdos de matemática, abordando a questão social. Ou a gente tem um cordel sobre alimentação balanceada, que eu trabalhei com os alunos da Escola Emília Neta, lá em Santa Rita, onde a gente aponta, olha, gente, comer essas coisas industrializadas, essas pipocas, isso causa câncer. Né? Comer óleo industrializado, esse óleo requentado, causa câncer. Então a gente chama a atenção da comunidade. É claro que isso é uma gota d'água no oceano, porque a força da mídia, né, da indústria é muito forte, mas a gente cumpre o papel de alertar a população sobre a educação, sobre a alimentação, sobre os conteúdos que são necessários ser abordados na escola, se a gente pensa uma educação crítica, como Paulo Freire quer, deseja, praticou, e a gente segue essa ideia de refletir os conteúdos para a construção de uma sociedade mais crítica, a gente tem que passar por isso, tem que abordar. E felizmente eu vejo nos autores de cordel de todo o Brasil, especialmente os nordestinos, ou os nordestinos que foram para os centros de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, que quase todos eles abordam a temática crítica social dos conteúdos de cordel. Então não é aquele cordel mais fazendo só as pessoas rirem, que é importante, o hilário, o humor no cordel é importante, mas que nesse hilário, nesse humor, nesse aspecto engraçado do cordel, se leve a algum conteúdo que faça reflexão, que conduza a reflexão. Então a maior parte dos autores de cordel caminha por essa linhagem.
né, por essa linha, por essa forma de pensar. Então, o hilário, que é o conteúdo mais característico do cordel, a gente observa essa preocupação dos autores, e a minha também não é diferente, de trazer uma reflexão naquele tema engraçado. Né? Fazer a pessoa pensar, por que eu estou rindo sobre isso? Né? Esse riso, ele está denigrindo alguém, está denigrindo a mulher, está denigrindo as pessoas que pensam diferente ou que têm uma orientação sexual diferente. Então, o cordel precisa abordar isso. E felizmente, a maior parte dos autores trabalha com essa perspectiva. E além dessa questão da temática do hilário, que eu faço uma reflexão, eu abordo os conteúdos das disciplinas da escola regular. Então, história, por exemplo, eu tenho um cordel que eu fiz baseado naquele filme Cabra Marcado para Morrer, que conta a história das ligas camponesas, que foi distribuído nas escolas, com os professores, com os alunos, para trabalhar as ligas camponesas, enfim. Assim como eu tenho um cordel sobre Zumbi dos Palmares, que foi o meu primeiro cordel que eu escrevi, que trata da escravização do ser humano, trata da luta do negro, né, em prol de uma sociedade menos injusta, enfim, que o negro não foi aqui. Então, todo artista do cordel sabe o quanto é difícil a metrificação. Até o cordelista, quando ele começa, ele já começa desmetrificado, né? Com certeza. E vai evoluindo para melhorar com o tempo. Eu tenho mais de 100 cordéis, como você apontou aí na introdução, e dos primeiros é pé quebrado com força. Idem. Pé quebrado é o que é pé? É aquele verso que está fora das 7 sílabas poéticas, que a gente chama de metrificação. Isso é natural. Então, que os educadores, as pessoas, os autores que estão iniciando nesse mundo, não se preocupem muito com a metrificação, assim, porque você vai passar, vai evoluir, vai passar por isso no início, mas para isso é preciso a gente convidar pessoas que já têm mais vivência, experiência, para poder dar dicas, debater, estudar, ler bastante. Participar de oficinas de cordel. A leitura é fundamental para se assimilar a metrificação. Muito bem. Você trabalha com oficinas de cordel também? Também. Na própria escola do trabalho já é uma oficina diária, porque todos os dias nas escolas do trabalho eu falo sobre cordel. Ou eu leio um texto, ou eu leio uma estrofe, ou eu canto um aboio, ou eu canto através de uma melodia de repente, mas sempre é falar do cordel na sala de aula. Muito bem. Está trazendo aqui Francisco Diniz com vários trabalhos, como eu disse, mais de 2 centenas de cordéis aí, a matemática da vida, né? Um dos cordéis aqui que ele trouxe, já falou um pouco sobre ele, a alimentação balanceada, a história de João Pedro Teixeira, de sua esposa Elizabeth e da Liga Camponesa de Sapé, a história do assentamento Zumbi dos Palmares, cuidados com as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, e por aí vai. Aqui também tem Lampião, né? Lampião e São Pedro do Céu. Essa é uma brincadeira. No céu, muito bem. Eu queria só lembrar o seguinte, para ficar para os ouvintes, para os telespectadores, as pessoas que acompanham, que todos os meus cordéis, todos, estão disponíveis no nosso site, projetocordel.com.br, para você ler gratuitamente. Só basta fazer um cadastro lá e você faz a leitura, assim como escutar as nossas músicas. Todos os meus CDs estão disponíveis para audição gratuitamente no meu site. Se você gosta de música autoral, quer conhecer, pode entrar lá, você vai acessar sem precisar pagar nada. Mas se você, por exemplo, desejar fazer um cordel, aí a gente também faz cordel por encomenda, que isso é tradicional no cordel. Né? A história de produzir cordéis. Eu até produzi um agora recentemente para um casal de engenheiros que fez uma cerimônia de casamento agora e me encomendou um cordel, eu fiz para ele, mandei 200 cópias e distribuiu com as pessoas que estavam na festa. Então isso é tradicional também. É tradicional a gente produzir cordel por encomenda e distribuir com os amigos, com as pessoas que participam de um determinado evento. Muito bem, nós temos aqui o poeta Francisco Diniz divulgando o seu site, que é um site maravilhoso, eu tive a oportunidade de acompanhar. Você, telespectador, acompanhe e verifique lá, www.projetocordel.com.br.
que ele mantém desde 2017 e que sucedeu o blog que ele alimentava gratuitamente o seu trabalho na internet desde 2001 através do bol.com.br, não é isso? É importante você citar isso, poeta, Sim. porque o nosso trabalho de cordel, ele é um dos primeiros na internet. Sim. A internet ela começou a se popularizar a partir dos anos 2000. Então, em 2001, nós pusemos esse site no ar e foi uma sensação interessante, muito bacana, porque como não havia muitos meios para a pesquisa do cordel, foi um arsenal de gente, de pesquisas, de professores, de pessoas do teatro, da cultura, da música, da literatura, pesquisando, né, os meus trabalhos de Valentim Quaresma, o de Mariano Ferreira da Costa, o de vários autores, Medeiros Braga, que é um dos grandes cordelistas da atualidade, Armando Fernando da Costa, Nelcimar, que eu acredito que já Sim, já esteve aqui, você. Nelcimar, já Então, esteve sim. Alguns poetas e poetisas que têm contato com o nosso trabalho, a gente expõe lá no site para as pessoas conhecerem, porque é importante o autor, né, nordestino, o autor paraibano, ter um espaço para a divulgação da sua obra. Sem dúvida. Então, esse trabalho já está no ar desde 2001 e tem sido suporte para pesquisas de inúmeros trabalhadores da cultura, da educação e também do meio acadêmico, né? Muitas pesquisas feitas, teses de mestrado, doutorado, a partir do nosso site. Muito bem, parabéns por esse seu site, onde ele oferece, inclusive, vários produtos, olha, dentre os quais como escrever um cordel, encomenda de cordel, como ele mostrou aqui agora há pouco, consultoria de cordel, um kit de cordel para as escolas, além de um livro digital, né, para ajudar você que quer escrever um cordel de forma correta, respeitando as regras da poesia popular nordestina. Não esqueça, www.projetocordel.com.br. E associado a tudo isso, esse trabalho com os alunos também, não apenas com o cordel, mas também com a música, com o forró de raiz, não é isso? Forró de raiz que a gente vai fazer agora. Bem-vindo a Paraíba, que é um cordel. Vamos embora, vamos com música para o nosso público ouvir. Um cordel que eu escrevi há muitos anos e depois a gente musicou. Sim. Né? Pegou algumas estrofes desse cordel e transformou nessa música que a gente vai passar agora, chamado Bem-vindo a Paraíba. Bem-vindo a Paraíba, vamos lá. Bem-vindo a Paraíba, terra desse cordel. Que a poesia popular fala e canta ao povo, contigo canto novo, desse chão da comunidade. Que não terá outro lugar. Pois abrir a prova flor, menor cheiro de ar. Vai seguir a produzir, o que podemos reduzir para a saúde alcançar. Por isso eu quis pedir que essa terra viver. A luz é a mero maio, e aqui também é. O Ajax é um violeiro, e o Paulo violeiro, e os pés aí no pé. Bem-vindo a Paraíba, terra verde do cordel. Bem-vindo a Paraíba, terra verde do cordel.
essa boa canção que vem desde os Tabajaras, dos Tapuias e Tatribo, corajosa potiguara, dos herdeiros dos quilombos que tocavam com seu bombo que o cabroeira usara. Cátia de França cantara nosso belo litoral, marinês canta o sertão, elba o bem contra o mal. Exemplos de nossa gente, cultura sempre presente que tem do povo aval. Este povo é coral que se apresenta afinado, cantarolando belezas, riquezas e um legado de luta e de resistência contra a miséria e a indecência que Ariano tem falado. Quem vem aqui é amado e com certeza irá escutar. Volte sempre a este chão, a Paraíba é seu lugar. Assim nosso povo diz, tenha paz, seja feliz, só bom poder encontrar. Leve daqui um exemplar de folheto que é invenção de Leandro Gomes de Barros, de Pombal lá no sertão. Leve de lembrança um cordel e colabore com o papel de preservar uma tradição. Bem-vindo à Paraíba, terra peixe do cordel. Bem-vindo à Paraíba, terra peixe do cordel. Maravilha! Que beleza aí com esses instrumentos todos que aqui se encontram, né? A zabumba, a sanfona e o triângulo, esse trio maravilhoso aí de instrumentos musicais, também acrescentado aqui a pandeirola, né, do Nicolas Davi. Para falar dos instrumentos, Carlinhos, eu disse, zabumba é tipo de bumbo, que permite a marcação do ritmo desejado no forró de tradição, por Gonzagão consagrado, comumente utilizado nesta nossa região. No conjunto desta ação de trio tão maravilhoso, outro objeto é sanfona, acordeão majestoso, entoam seu sentimento as cordas deste instrumento de modo tão fabuloso. Eita, que trio venturoso, instrumental de paixão. É triângulo outro produto, cujo som por percussão, seja ele aberto ou fechado, geralmente é combinado com zabumba e acordeão. Acrescentado à missão, com soalhas de metal, um semicírculo de plástico que considero ideal, por ter som bastante agudo, por isso não fico mudo. A pandeirola é legal. É isso aí, gente. Zabumba, sanfona, triângulo e pandeirola, Carlinhos. Aqui no Cordel, na TV, com essa equipe maravilhosa de alunos das escolas públicas de Santa Rita, trazidas por nosso querido poeta e professor Francisco Diniz, com o seu maravilhoso trabalho, que a gente vai falar daqui um pouquinho sobre esse projeto dele, esse projeto Pé de Serra, que valoriza o nosso forró de raiz. Antes, porém, eu quero só que a gente agora dê uma continuidade aqui aos dias comemorativos, como a gente faz sempre em todos os programas do Cordel na TV, elencando em versos os dias comemorativos da última semana. E a gente vem fazendo isso desde o primeiro programa para construir esse livro até o final do ano, o seu dia em Cordel. Na quinta-feira da semana passada, portanto, 27 de julho, nós tivemos o dia do motociclista. Eu disse a quem pilote por hobby, com todo amor e paixão, e até profissionalmente com redobrada atenção. Você está nesta pista? Receba, motociclista, poética distinção. Já no dia 28, na sexta-feira, tivemos o dia do agricultor. Eu disse, por render prosperidade e ser tão batalhador, por alimentar o mundo com cultivo encantador. É que esta rima se assenta por tudo que representa. Parabéns, agricultor. Já no sábado tivemos o Dia Internacional do Tigre. Olha só, Carlinhos, Dia Internacional do Tigre. Eu disse conservar meio ambiente. Toda espécie em extinção é dever no mundo inteiro que agasalho com paixão. Vou desejar de verdade a biodiversidade e ao tigre, enfim, proteção. Já no domingo tivemos o Dia Mundial contra o Tráfico das Pessoas.
Eu disse o tráfico de pessoas. Primordial combater. Advertir, alertar com toda a força do ser, para evitar que este mal, de maneira tão brutal, se faça prevalecer. Foi em 2013 que a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu essa data de 30 de julho como Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, que é para estimular a conscientização com relação a essa situação das vítimas desse crime que atinge aproximadamente 40 milhões de pessoas no mundo todo. Depois a gente vai continuar com estas datas comemorativas, porque agora eu quero saber de nosso querido poeta Francisco Diniz como é que é esse seu projeto Pé de Serra, esses alunos que estão aqui, como é que eles começaram a trabalhar com esses instrumentos, você os encaminhou, você trabalha com todos esses instrumentos e também ensina a utilizá-los, enfim, como é que funciona isso? Poeta, antes de eu falar sobre o projeto Pé de Serra, eu gostaria de falar sobre os 3 projetos que eu adotei ao longo da minha vida enquanto educador. Pois não. Desde adolescente eu estudei capoeira, aprendi capoeira, né? Sim. E a gente, quando entrou na rede municipal de Santa Rita, em 98, a gente criou um projeto chamado Capoeirar. Capoeirar, onde a gente andava nas escolas, ensinando capoeira para as crianças de todas as escolas de Santa Rita. E esse trabalho deu fruto de um CD que está no site, um CD de música autoral, né, com os nossos alunos tocando, as crianças tocando. Foi um CD que várias pessoas ajudaram a produzir, inclusive na época a Secretaria de Educação ajudou, algumas empresas, alguns amigos, né, dos artistas. E a gente fez esse trabalho de capoeira, ensinando a tocar os instrumentos de capoeira, a cantar e a jogar capoeira, especialmente a utilizar a capoeira enquanto meio educativo, né? Contra a violência que infelizmente sempre houve algumas vertentes que abordam a capoeira para o lado da violência e na escola a gente jamais poderia deixar de discutir isso, né? A capoeira é educação. Depois eu criei um projeto Capoeirar. Esse é Capoeirar. O projeto Capoeirar foi Capoeirarte. Depois eu criei um projeto Cordel, porque eu sempre andei as coisas assim juntas, né? Depois, em seguida eu passei a utilizar o cordel nas escolas, nas aulas onde eu dava, né? Eu atuava, nas escolas onde eu trabalhava como professor de educação física. Sim. E aí eu aprendi o cordel, comecei a estudar o cordel, a produzir os textos e produzir junto com os alunos. Sim. Produzir os textos com os alunos, criar momentos de leitura dos cordéis em sala de aula. Sim. E aí a gente, com a exposição do site que a gente criou, que uma repercussão muito boa, aí eu comecei a receber muitos convites para ir para escolas dessas cidades que você citou aqui, da região metropolitana de João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Bahia e João Pessoa, especialmente Santa Rita, onde eu trabalhava, eu trabalhei a vida toda praticamente. E onde você reside, né? Resido atualmente. Muito bem. Eu andei em todas as escolas de Santa Rita, estaduais, municipais, particulares, universidades, todas. E aí também andei nas escolas de João Pessoa, muitas escolas de João Pessoa com o projeto Cordel, que tive alguns projetos patrocinados pela Funjop, outros patrocinados pela Lei de Incentivo à Cultura, outros pela Lei Viva Cultura, vários projetos onde a gente recebia recursos para produzir cordéis, fazer oficinas e distribuir nas escolas. E também cantar com os alunos a nossa música autoral e músicas do cancioneiro nordestino. Então a gente andou isso durante muito tempo, com o projeto Cordel. E de 2016 para cá, eu comecei a fazer o projeto Pé de Serra, esse que a gente está aqui com as crianças. Então, como é o projeto Pé de Serra? Eu estudo sanfona, estou aprendendo, mas hoje José Alex toca mais do que eu umas 200 vezes, muito mais, toca muito bem. Porque eu não me dedico tanto assim, por conta das atividades, mas assim como Alex, temos outras crianças, outros jovens que estão tocando muito bem. A Alex começou em 2016,
Hoje nós estamos 7 anos, 7 né? anos. De treino, né? Claro que ainda tem muito para aprender. Nós temos o exemplo de alunos que saíram do nosso projeto e hoje trabalham no mundo da música. Por exemplo, eu vou citar aqui João Tomás, Sim. um menino que começou assim, menor do que Isabela, pequenininho, maior do que Nicolas. E hoje João Tomás terminou a universidade, o IFPB de música, entrou na universidade esse ano para estudar sanfona e toca em grandes bandas de música, de forró pé de serra, desse forró plástico, enfim, música diversas. Então, é um exemplo de que quando a gente estimula, quando a gente incentiva as crianças, claro que a gente começa a ensinar um menino como o Nicolas desse, não é com o objetivo de se tornar um músico, é para estimular o conhecimento da nossa cultura regional. Se no futuro ele se identificar, ótimo. Né? Foi o que aconteceu com o João Tomás e certamente vai acontecer com o José, com o Zé Alex, com o Alessandro, né? Quem sabe até com Bela e outras crianças, outros jovens. Pois bem, esse projeto começou na escola Paulo Jorge, lá em Lerolândia, que fica perto de Lucena, onde eu morava, uns 15 quilômetros de Lucena, que é na zona rural de Santa Rita. E a gente trabalhou durante vários anos esse projeto, ensinando e aprendendo os instrumentos de pé de serra, sanfona, violão, zabumba, triângulo, pandeiro, e esses outros instrumentos que a gente está vendo aqui, né, que fazem parte da percussão, que ajuda enfim, a enriquecer o trabalho musical. Pois bem, esses meninos começaram a aprender e hoje já estão, né, bem avançados, alguns muito avançados, provando, sabe, sem nenhuma dúvida, que quando a gente estimula as crianças a gostarem da boa música, a aprender uns instrumentos musicais, como é o caso do pé de serra, o resultado pode ser muito positivo, como a gente tem aqui hoje. Eu tenho muitos alunos, né? Na escola a gente tem alunos que tocam muito bem e outros até já viajaram, estão morando em outras cidades e continuam tocando. Então, eu acredito na educação, eu acredito na juventude, como diz Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada. Né? então, Depende desse estímulo, né? Esse estímulo é que é fundamental. Fundamental. Então, veja só, o pé de serra é um meio para a gente debater a vida, né? A cultura, as nossas raízes, porque o forró mesmo ele foi adulterado. O forró tradicional ele perdeu espaço para o forró que foi transformado. E a gente precisa debater sobre isso. Olha, o que estão tocando aí, que chamam de forró, isso não é forró. Isso aí é um comércio. A indústria tomou de conta. O nosso forró é Luiz Gonzaga, é Dominguinhos, é Marinês, é Jackson do Pandeiro, é Nando Cordel, é Fábio Leandro, né? Enfim. São os autores discípulos de Luiz Gonzaga. Essa é a nossa meta, a nossa luta, a nossa missão de demonstrar a importância dessa arte, dessa cultura, para que os nossos jovens possam apreciar, porque você não vai conseguir gostar de algo que você não conhece. Então, veja só, na minha escola, eu trabalho em 2 escolas em Santa Rita atualmente. É a Audilândia, Tarcísio Buriti, e na escola em Vazia Nova, chamada Carlos Arnoldo. Em ambas as escolas, em toda a aula de educação física, antes da gente brincar com as crianças de pega-pega, de corrida, de bola, de bola de gude, de pipa, qualquer atividade que a gente vai fazer, antes disso, a gente canta uma música de Luiz Gonzaga, de Jackson, do cancioneiro nordestino tradicional, todas as aulas. Então, é uma forma de levar a musicalização diretamente às crianças, mas principalmente levar a mensagem da poesia, da música regional, que é uma poesia. E que é patrimônio cultural e material brasileiro. Que precisa ser fomentado. Comentado, fomentado, exatamente. Então, esse meu projeto atualmente, o Pé de Serra, assim como o Cordel e da Capoeira, que estão um pouco mais afastados, tive um problema de coluna, mas vou me recuperar para retomar. Esse projeto, ele aborda essa preocupação de levar música tradicional para as crianças ouvirem, para os meninos cantarem. Então, nós temos dezenas de músicas já cantadas pelos alunos, porque toda aula a gente canta uma música diferente. Muito bem, que beleza. Casa Branca, é um trabalho realmente maravilhoso e esse somatório das culturas aí, nos projetos que você apresenta, realmente são de grande valor. E é a nossa cultura popular realmente sendo valorizada,
nas escolas públicas. Por isso que a gente tira o chapéu para você, porque você faz um trabalho realmente maravilhoso. Recebo os parabéns aqui do Cordel na TV e todos que fazem a TV Ponta do Seixas. Vamos com música, né? Pra rapaziada. Vamos embora? Vamos lá. Bem Querer. Bem Querer é uma música que a gente gravou em 2011. O Sadraque Barreto fez o arranjo. Né? É um baião. Obrigado, Nilo. Obrigado. Viu? Beleza, muito bonito, muito bonito. É o nosso Francisco Diniz defendendo o nosso forró tradicional para que ele tenha o respeito que merece, né? Afinal de contas, a gente está vendo todo um desvirtuamento, né, das festas juninas e a gente precisa bater nesta tecla sempre. É um papel que nós assumimos aqui no Cordel na TV e sempre que puder a gente vai fazer isso. Aliás, eu trouxe inclusive uns versos reverenciando os nossos autores, artistas do nosso forró de raiz, onde eu disse que era o forró respeitado para sempre em nosso São João. Eu disse, o forró de autenticidade, eu abraço e peço bis. Amo o forró de raiz, rico de sublimidade. Jackson do Pandeiro invade, por certo, o meu coração. Junto com o rei do Baião, Gonzagão, que arrocha o nó, que se respeita o forró de belíssima tradição. É esta a nossa visão, elevar, manter de pé. Alcimar, Flávio José e Amazã nesta missão. A Dominguinhos na ação com Marinês, Genival, João Gonçalves, quanto astral, Sivuque, Naldete e Pinto, saltito em mim o que sinto, de modo tão triunfal. Eu repercuto ideal de soerguer com cordel, Bilio, Edmar Miguel, forrozeiro colossal, Giovanni magistral, forró Campina fecundo, lembra agora já minundo, de anseio, quer contra a fé, hei de saudar Capilé, no maior São João do mundo. Meu sentimento profundo tem gitana nesta esteira, tem Sussa, Tom Oliveira e os calistos que no fundo relembrei por um segundo para rechear o troféu. Vou esticar este véu de tanto artista profuso, tal qual Elba, Parafuso, Antônio Barros, Cecel. Há muito mais no fiel compromisso que ora abraço
João Lacerda, no compasso, acrescento com pincel, aponto Nando Cordel, Fabiano na estação, Ranieri na estação e Alexandre iluminado. Quero o forró respeitado para sempre em nosso São João. Viva os artistas do verdadeiro forró de raiz da nossa Paraíba e do Nordeste do Brasil. Muito bem. É isso aí, gente. A gente aqui reverenciando o nosso forró e todo esse trabalho maravilhoso exercido por Francisco Diniz, que inclusive também navegou pela Tenda do Cordel, né? Você foi idealizador e coordenador desse projeto, salvo engano, em 2007. É um projeto que a gente teve vários anos, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014. Sim. Esse projeto Tenda do Cordel foi uma solicitação que eu fiz a um amigo da cultura popular, um pesquisador e um grande defensor, estimulador da arte de qualidade, chamado Emilson Ribeiro. Não sei se você o conhece. Não, Emilson Ribeiro é um pesquisador da cultura popular. Sim. Ele foi um guerrilheiro, lutou contra a ditadura, foi perseguido, enfim, lutou contra a ditadura que infelizmente algumas pessoas ainda acreditam que isso era o ideal para o Brasil, numa visão atrasada e medíocre do ser humano. Pois bem, Emilson Ribeiro foi diretor da cultura popular na FUJOP durante um bom tempo. E eu, como tinha um relacionamento com o Emilson, de cultura popular, eu sugeri a Tenda do Cordel, e ele foi conversar com o Lau Siqueira na época, que é um poeta maravilhoso. Inclusive nós trouxemos lá no programa. Ótimo, maravilhoso. Parece que não é do Sul, é da Nordeste, É né? verdade. Pela sua prática de. Enfim, só o sotaque que não. E como ele valoriza a nossa cultura Sim, claro, popular, claro, né? maravilhoso. Então, Lau Siqueira adotou a ideia, né, da Tenda do Cordel, além de outros, Chico César na época também, algumas pessoas que estavam na gestão pública de João Pessoa. E aí a gente fez esse evento convidando, olha só que coisa pioneira, Marconi. Cordelista não tinha o hábito de receber cachê. E nessa época a gente conseguiu. Então, cada cordelista que se apresentar recebia um cachê, assim como o forrozeiro. Sim, Né? sim. Então, foi uma coisa importante, citar, uma luta de Emilson Ribeiro, a quem eu devo uma gratidão enorme, e um reconhecimento do seu trabalho em prol da cultura nordestina, da cultura popular especialmente. E esse projeto foi muito importante porque a gente descobriu muitos autores na Paraíba que vieram para cá. Né? Trouxemos autores importantes, né, como Janduí Dantas, que é um cordelista maravilhoso lá de Patos, que mora em Juazeirinho. Trouxemos Vicente Campos Filho, não sei se ele já esteve aqui também, que é um ótimo Vicente cordelista. Campos, Trouxemos... vem na próxima quarta. Pronto, trouxemos o próprio Nelcimar, Narli Dias de Oliveira. Se eu esqueci algum, o Varnesi Nascimento veio de São Paulo para participar desse evento. Né? Um evento de cordel. Trouxemos o José Costa Leite, que faleceu recentemente, né? Um tempo que era um grande cordelista e autor da xilogravura no Brasil, muito reconhecido, muito valorizado, muito respeitado. Trouxemos em todas as edições, trouxemos o José Costa Leite, né? Um senhor muito autêntico em relação aos seus textos hilários, enfim. E trouxemos diversos cordelistas, e nessa Tenda do Cordel a gente abordava tanto o cordel quanto a música regional, o pé de serra. Então trouxemos, além do pé de serra, os violeiros. Muito bem. O Daldete, que é Daldete um Bandeira, autor já viu no programa muito, também. Né, formidável. Veja, na Paraíba, meu amigo, nós temos pessoas fantásticas. Só precisa de espaço e que a gente diga, esse camarada é maravilhoso. Exatamente. Né? Precisa que a gente diga, sabe? Que essas pessoas fazem um trabalho maravilhoso. Porque essas pessoas não são lidas, infelizmente, como a gente gostaria que fossem lidas. Para isso, a gente precisa expor. Exatamente. Né? Para que o público conheça e vá atrás, precisando. E é essa visibilidade que o Cordel na TV traz através da TV Ponta do Seja, né? Acho que é muito bom isso. Esse caminhar, né, de divulgação do trabalho dos poetas, tirar as pessoas da invisibilidade, né? Porque todos merecem ter o espaço e oxalá a gente possa ter
mais adiante as TVs abertas também dando o espaço Sim. necessário que merece a nossa cultura popular. Né? Olha, felizmente a gente tem conseguido alguns resultados muito bons. Por exemplo, a ascensão de Braulio Bessa foi muito Sim, interessante para sim, nós com cordelistas, certeza, sem porque dúvida. além de ser um grande cordelista, um grande autor, um carisma maravilhoso, ele tem uma capacidade de criar textos críticos, reflexivos, Isso. principalmente motivacionais, que é o Isso. aspecto da poesia É a dele, linha muito, dele, é muito nessa- motivacional, mas se você analisar o texto, leva para uma reflexão, Uhum. uma discussão, um debate, que é o que a gente faz isso na escola. Então, esses autores que ganham repercussão, né, eles acabam carreando os demais, né, mostrando a importância da poesia popular para o Brasil e para o mundo, né, para que a gente leve, através da mídia, quando tem um espaço, e principalmente através da escola. A escola é tudo. A escola é o que faz a gente sonhar com a valorização ou a reposição dessa valorização da nossa cultura. Olha aí, gente, diretores de escolas públicas e particulares aqui do estado da Paraíba, de todo o Nordeste, vocês que são gestores públicos, municipais, estaduais, secretários de Educação, de Cultura, pensem nisso, valorizem cada vez mais o nosso cordel brasileiro e a nossa cultura popular. Esse trabalho que Francisco Diniz vem fazendo na Paraíba, e especialmente na Santa Rita, Cabedelo, João Pessoa, Bahia, enfim, que merece realmente toda essa aceitação e todo este acolhimento. Né? É por isso que nós insistimos tanto em levar o cordel nas escolas. A gente sempre repete isso no nosso programa Cordel na TV, e a presença de Francisco Diniz aqui, ele só enaltece aquilo que realmente a gente defende, mostrando na prática que é possível fazer e fazer bem feito. E Francisco Diniz demonstra que sabe fazer neste aspecto, e a gente espera que cada vez mais possamos ter o espaço elevado de divulgação do cordel nas escolas, que é tão importante para o fomento da nossa cultura popular, a manutenção dessa nossa tradição e, sobretudo, também para que a cultura possa educar cada vez mais essa juventude, tirá-la das drogas, dos maus caminhos, enfim, transmitindo a educação com a leveza que é tão peculiar através da literatura de cordel, esse patrimônio cultural imaterial deste país. A gente vai já chegando aos minutos finais do programa, estamos caminhando para isso. Eu quero adiantar agora as datas comemorativas que a gente faltou elencar. Fui até o domingo, dia 30 de julho. Tivemos na segunda-feira, dia 31, o Dia Mundial do Vigilante da Natureza, o Dia do Guarda Florestal. Eu disse, reduz conflitos na selva e até comércio ilegal. Contribui diariamente para a paz ambiental. E é por isto que aclamamos e por muito mais saudamos todo guarda florestal. Então, a gente destaca a importância destes profissionais. Um programa da ONU para o meio ambiente, PNUMA, dá o exemplo dos gorilas, né, das montanhas. Segundo aquela agência, o número destes animais dobrou nos últimos 30 anos graças à proteção efetiva dos seus habitats por guardas florestais. Né? Esses profissionais que também estão contribuindo para a construção da paz ambiental, ajudando na gestão de recursos naturais, reduzindo o conflito entre os humanos e os animais selvagens. Já na terça-feira, dia 1º de agosto, tivemos o Dia do Poeta da Literatura de Cordel, que pode gerar uma certa polêmica. Mas eu disse assim, nós saudamos toda a literatura de cordel neste espaço especial. Viva o grupo seleto triunfal dos amantes fiéis desta cultura. É vibrante a corrente de estrutura realçada de forma tão real, literária, sublime, genial, que nos move de modo impressionante. O cordel brasileiro é tão pujante que enaltece a cultura nacional. Quanto ao dia que se faz triunfal, o que importa por hora é se irmanar. Se as pessoas quiserem festejar em agosto de modo magistral, cordelista atuante sem igual, quanto à data não vou polemizar. Todavia não devo relutar. Vou ser claro, preciso e contundente. Em novembro faremos novamente para Leandro de Barros relembrar. É que em 2015 o poeta Sander Lee foi presidente da nossa Academia de Cordel do Vale do Paraíba, fez saudações
aos cordelistas no dia 1º de agosto, e vários poetas e pesquisadores questionaram a data, dentre os quais Arievaldo Viana, a própria Beto Baltar, José Paulo Ribeiro, salvo engano, que segundo relato, quando ele fez um recanto das letras. Aí, conforme o próprio Sanderli referendou, né, a nossa academia defende o dia 19 de novembro como dia do poeta cordelista, exatamente em homenagem ao pai da literatura de cordel, que é o paraibano Leandro Gomes de Barros. Mas todas as datas são sempre bem-vindas para enaltecer o cordel, assim como é inclusive o dia 21 de março, que é o Dia Mundial da Poesia, também do poeta cordelista. O dia 31 de outubro, que é o Dia Nacional da Poesia, é também do poeta cordelista. E até agora, mais recentemente, desde 5 anos atrás, o dia 19 de setembro, que é também enaltecido o cordel em face de ter sido reconhecido como Patrimônio Cultural e Material Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, exatamente em 2018, o reconhecimento no dia 19 de setembro. De modo que todas as datas são bem-vindas para elevar o nosso cordel, inclusive o dia 1º de agosto para alguns. Já chegando na quarta-feira, finalmente, que é a data de hoje, o dia 2 de agosto, é o Dia Nacional da Natação. Eu disse, por tudo que representa, faz merecer saudação. Esporte assim tão completo, não é achada a missão, que em versos repercutimos, por isso que decidimos enaltecer natação. Foi instituído em 2019 essa data, que refere-se a duas grandes conquistas na natação brasileira. Em 2 de agosto de 1952, em Helsinki, Tetsu Okamoto conquistou a primeira medalha olímpica de natação do Brasil. E em 2 de agosto de 1982, em Guayaquil, Ricardo Prado ganhou o primeiro título mundial de natação para o país. Mas vamos voltar agora ao nosso poeta Francisco Diniz, que eu estou vendo ele já com um cordel em suas mãos aí, ele vai declamar algumas estrofes desse cordel. Não, eu vou ler. Eu não tenho uma memória muito privilegiada. Sim. Eu sou um cordelista que... Alguns versos eu decoro numa Pois necessidade para a gente fazer uma apresentação. Não tem problema algum. Né? E eu gosto de abordar isso. Sim. Ainda ontem eu estava falando com uma professora que vai fazer um trabalho de cordel e me pediu para eu dar uma analisada no texto dela. Sim. E gostaria que os alunos fizessem a declamação no evento que vai contar com a participação de autoridades, de todas as escolas do estado da Paraíba, e ela com essa preocupação. Mas se meu aluno não decora, diga, esqueça essa preocupação de decorar o texto. O cordel é um folheto, olha, pegue sua criança, seu jovem, seu adolescente, faça o cordel, peça para ele ler, porque o cordel é leitura. Claro que a gente pode declamar também, como eu cantei na música Literatura do Cordel. Que a gente pode declamar, que a gente pode decorar, certamente. Isso. Teatralizar, a gente pode dançar. O cordelista é essencialmente um poeta de bancada, diferentemente do poeta repentista. Então isso é preciso ficar claro, poeta. Você sabe muito bem disso. Para que os nossos educadores estimulem a leitura, põe um cordel, cara, leia o cordel, lê. Mesmo que você leia, você sabe o decorado, mas pegue o cordel na mão para dizer aquilo ali é um cordel. Interessante que é sempre bom a gente levar esse debate. O cordel, que hoje a gente chama de cordel, que quando eu era criança, com a idade desses meninos aqui, certamente você também, a gente não conhecia por cordel, conhecia por folheto de feira, o romance. Que eram livros declamados exatamente pelos poetas, né? Divulgando as notícias várias naquela época. Era reportagem, a brincadeira, era o entretenimento, mas também era o conhecimento. Então, o cordel, que hoje... E geralmente alguns versos eram declamados e outros não, para as pessoas terem, inclusive, interesse de adquirir. Era uma estratégia de venda, marketing, né? Isso, era um marketing. Isso. Pois bem, então eu tenho um cordel aqui que eu fiz não faz tanto tempo com os alunos, alguns estrofes com as crianças, com os jovens, Sim. que é um tema que eu vejo com muita necessidade de se debater, que é a questão da alimentação balanceada. Sim. Nós temos um número muito grande de pessoas com problemas de coração, problemas de circulação, problemas de obesidade, problemas de, enfim, várias doenças, AVC, enfim, várias doenças que podem ser evitadas com a educação alimentar, com a alimentação balanceada, com o cuidado. E por isso que a gente aborda na escola. É preciso que a gente tenha um cuidado com a alimentação, para que a gente possa estimular os nossos alunos, as nossas crianças, o nosso povo,
a consumir alimentos naturais, frutas, hortaliças, enfim, coisas naturais, e deixar de lado um pouco mais de lado o alimento industrializado, o alimento ensacado, né, embalado, empacotado. Muito bem, então lê alguns versos desse cordel pra gente. Alguns estroços que a gente vai fazer para cantar, talvez seja a última música, Sândalo. Pois não. Nossa alimentação deve ser balanceada, ou seja, é a mesma coisa que dizer equilibrada, e deve ter nutrientes na lista aqui citada. Deve ter carboidratos, gorduras e proteínas, ter fibras e minerais, ter água e vitaminas, um pouco de cada um, e é bom ter disciplina. Assim teremos saúde se a gente se alimentar de frutas, de vegetais, de legumes e optar por cereais integrais e bons hábitos adotar. Consumir mais hortaliças e evitar o alimento que for industrializado ou com muito condimento. Portanto, preste atenção neste cordel no momento. É necessário que a gente reflita sobre o viver e passe a adotar novos hábitos para ter uma saúde melhor e doenças combater. Pois uma alimentação saudável vai prevenir vários tipos de doenças e aqui vamos insistir, combate muitas mazelas no presente e no porvir. Diabetes, hipertensão, câncer principalmente, mas também obesidade, gastrite e comumente vemos colesterol alto que chega assim de repente. E a osteoporose, doenças do coração, anemia, insônia, fastio, constipação, transtornos alimentares e até desnutrição. Transtornos alimentares podemos conceituar. Bulimia, anorexia, compulsão alimentar sempre estão associados se a educação faltar. Alguns sinais aparecem se a gente se alimentar de forma equivocada e sem cuidados tomar com a alimentação. É possível observar mau hálito, cabelo ralo, cansaço, baixa energia, a baixa imunidade, perigosa arritmia, diarreia, prisão de ventre, fraqueza ou apatia. Muitas dores no estômago, constante irritação, umas unhas quebradiças, uma lenta digestão, ressecamento da pele e falta de atenção. Dor nas articulações devido ao peso em excesso, inflamação no organismo por ter gordura sucesso, respiração reduzida por ter pescoço expresso. Estes exemplos aqui são as possibilidades, frutos de uma pesquisa, contudo, outras ruindades por comermos só besteira há em muitas quantidades, principalmente por conta de se comer muito sal. E muito sódio também, entretanto, o maior mal chama-se ignorância, seguido do erro fatal, que é saber da informação e não botá-la em prática. Assim a pessoa vive em pilotagem automática, fazendo o que a mídia diz e aumentando a problemática. Visando evitar doenças, até degenerativas, ensinemos a comer sem dietas restritivas, não aos padrões de beleza, sim refeições curativas. Porém, tomando cuidado com o excesso de gordura, se a gente balancear o alimento, é a cura, prezando os integrais, a fruta e a verdura, legumes, grãos, hortaliças, amêndoas e cereais, o suco da própria fruta, alimentos naturais. Se não houver alergia, só faz bem e bem demais. Reduzir sim o consumo da carne branca e vermelha, pois ambas já está provado, são fagulha, a centelha para acender o câncer. O que é certo se aconselha. Reduzir drasticamente tudo que é industrializado, especialmente aquilo que é sempre processado, como salsicha, salame, linguiça e enlatado. Mortadela, margarina, óleo de soja, de milho, de granola e outros mais são como um empecilho para uma vida saudável e para a pressão, um gatilho. A gordura saturada é outra a se evitar. As frituras em geral nenhum bem pode causar, exceto ao paladar, só para poder enganar. Além do risco de câncer, aumentam o colesterol, que podem dar AVC, são como linha e anzol, lançados em um cardume em dia de chuva ou sol. Alimento gorduroso dificulta a digestão. Carne vermelha, fritura, igualmente, meu irmão. E gastam muita energia para cumprir essa missão. Além de não possuir a devida quantidade de nutrientes que o corpo necessita de verdade. Tem apenas a função de iludir nossa vontade. O resultado é doença. E um povo acima do peso, devido ao alimento errado e também pelo desprezo da atividade física, o mundo está obeso.
para aumentar internamente as defesas naturais, escolha os alimentos primando por vegetais. Isso reduz nossa ida para muitos hospitais. São alimentos mais leves e fáceis de digerir. O ideal para ter saúde é o prato colorir, só é preciso uma coisa: consciência adquirir. Ter um prato colorido, não pular as refeições, comer só nas horas certas, seguir as informações de quem é nutricionista e ampliar as noções sobre o que é vida saudável, sobre alimentação, exercício regular, sono para reposição do cansaço acumulado para manter o corpo são. Não beber água ou suco e nunca refrigerante durante as refeições. Preferir o adoçante 100% de estévia, buscar o que é relevante. Beber líquido no almoço não é bem recomendado, pois dilui o suco gástrico, dificultando adoidado a digestão do alimento, deixando tudo parado. Somente uma hora depois isso deve acontecer. Por outro lado, a gente deve por dia beber uns 2 litros d'água ou mais, se fizer sol ou chover. Cuidado com as armadilhas da indústria do alimento. Ela contrata famoso, sem nenhum acanhamento, para dizer que processado é saudável mantimento. Para vender refrigerante, salgadinho, pré-cozido, condimento para carne, tudo quanto é embutido, como se fossem saudáveis ou algo bem parecido. Evite as embalagens. Prefira mais descascar. Alimentos naturais, faça o sino badalar, o chamado por saúde, deixe o frito azedar. Considere um certo dia a carne deixar de lado, pois um dia sem comer lá a gente ganha um bocado. 60 litros de água tem se economizado. 24 metros quadrados de terra arborizada, menos 11 quilos de gás carbônico pela estrada, isso é em um só dia, com uma vida impactada. As opções naturais é bom que se dê ouvido. Batata doce, maçã, banana, ovo cozido, óleo de coco extra virgem, o caju no pé colhido, o azeite de oliva extra virgem é também um outro bom alimento que a saúde faz bem, limpa a artéria e previne infarto como ninguém. É claro que esse cordel tem o fim de despertar consciência do leitor, mas que ele deve buscar médico e nutricionista para melhor se informar. Pois estes profissionais são quem tem mais condições e mais o nutricionista para mostrar opções de uma alimentação com as melhores sugestões, medindo as concentrações para cada nutriente. Portanto, adote já a nutrição consciente. Informe-se, peça ajuda e, melhor, se alimente. Cuidado com o agrotóxico, que hoje, infelizmente, é usado por demais e quase sempre presente em todas as plantações, deixando o mundo doente. Mas existem os orgânicos, como um fio de esperança. A estes devemos dar nem toda a nossa confiança, nem tudo está perdido. Ainda existe bonança, como existe o inhame, o nosso arroz com feijão, a manga, o abacaxi, a acerola, o limão, a castanha de caju, o alho, o açafrão. Existe a linhaça, a chia, a soja, o mel, que são bem mais baratos que a carne ou o sarapatel. Só são um pouco mais caros que um folheto de cordel. Muito bem, olha aí, palmas para o nosso querido poeta Francisco Diniz, trazendo aqui este maravilhoso cordel de alimentação balanceada. Lembrando, as suas redes sociais, por gentileza, no Instagram. Sim, Francisco Diniz Cordel. Francisco Diniz Cordel no Instagram. No Face também. Facebook Francisco Diniz. O WhatsApp, pode dizer? Sim. 83993964146. E o site, você não pode esquecer, www.projetocordel.com.br. Vamos para a música. Sândalo, uma música que eu fiz pro meu filho. Volta. Vamos encerrar agora com música do programa. Agora e o tempo seja bom,
Valeu, gente. É o final aqui da nossa 31ª edição. Lembrando que no dia 9 de agosto você já está convidado, hein? Próxima quarta-feira, encontro marcado a partir das 16 horas pelo YouTube da TV Ponta dos Seixas, pelo canal 9 da Claro TV ou pelo Facebook Marconi Pereira de Araújo. Eu vou encerrando com o mote do poeta Melchior Sezefredo, que diz que a vida só tem sentido, Carlinhos, quando a gente planta o bem. Eu disse... Não é sobre maldizer, é sobre o bem aflorar. É sobre consolidar o que se quer conceber. Entender, reconhecer a importância que tem. E que por si só convém. Ao ser humano acolhido, a vida só tem sentido quando a gente planta o bem. Isabela, Alexandre.